Bom dia! Muito bom dia, bem-vindas ao 6º dia do nosso desafio 10D, Produtividade Sem Exaustão. A semana passada a gente falou muito sobre clareza. Eu vou passar aqui um rápido resumo sobre o que a gente falou na semana passada, que foram os 5 primeiros dias. Essa semana são 5 dias e encerra o desafio 10D. E aí depois tem uma surpresa, mas só para quem estiver lá no grupo, tá, gente? Porque realmente a pessoa precisa, e a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho, querer se comprometer. Porque eu desfruto de muito conteúdo que tem na rede social, muita coisa gratuita, maravilhosa, que me fizeram entender e compreender muita coisa, mas tem coisas, quando a gente quer um pouco mais, a gente precisa se comprometer e estar um pouco mais disposta, mais perto. Então, para quem estiver lá no grupo, vai ter a possibilidade de algo além do que está vivenciando aqui. Mas se não faz sentido, para você, tudo bem, mas se faz sentido, vem para o grupo da Produtividade Sem Exaustão. Então, bora lá para falar o nosso tema de hoje. Hoje, a gente vai falar, tem a questão da clareza, os 3 Cs para a realização do objetivo, que é a clareza, que é a confiança e o compromisso. Na semana passada, a gente falou dessas 3 coisas, mas não nesse formato. O formato de comunicação, ele é a gente fala a mesma coisa de diversas formas. E a semana passada eu falei sobre essas 3 coisas, mas não nesse formato. Então essa semana eu vou trazer desta forma para você poder compreender e ter uma nova visão daquilo que eu trouxe a semana passada. Porque a semana passada eu trouxe num formato mais estrutural. O que é isso? Primeiro eu preciso saber o que eu quero, primeiro ponto. Então a gente falou sobre clareza. Então é definir o que eu quero, por que eu quero e para que eu quero, a finalidade. Então o motivo é a finalidade. Então a gente trouxe clareza para uma necessidade ou um desejo. Legal. Aí depois que legal, é isso que eu quero, como que eu vou fazer para realizar isso que eu quero? Aí eu estruturo um planejamento. Então a gente fez uma lista do que precisa ser feito para chegar nisso. E eu ensinei como faz a lista. São 3 fontes que a gente vai buscar para poder estruturar essa lista. Ok? Depois disso, o que a gente faz? A gente tem que saber, poxa, agora eu sei o que eu preciso fazer, mas como eu vou fazer o que eu preciso fazer? E a gente abordou o como. E aí eu trouxe mapeamento de recursos, eu trouxe a questão também de como você começa algo. Você não tem que estar pronto, você não tem que ter todos os recursos na mão. Então, como você faz sem você ter todos esses recursos? A gente passou por isso. Eu trouxe a questão de um filtrinho que a gente tem aqui, uma programaçãozinha que é o SAR. Que, gente, é incrível você trazer algumas questões que são comprovadas cientificamente. Planejamento, a gente fala assim, legal, tem um planner, vai lá, coloca as informações. Mas é científico o negócio, como 2 mais 2 dá 4. Quando você define um objetivo e você vai até ele, você vai realizar esse objetivo. De qualquer forma, não existe certeza, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas você tem a certeza de que diferente do que estava, vai ficar. Para realizar esse objetivo, eu tenho que colocar algumas coisas no meu caminho, na minha mentalidade, na minha estrutura de ação, para eu realizar de verdade. E aí, quando eu faço isso, quando eu me disponho a fazer isso, eu tenho sim uma ajuda da minha parte mental, emocional. Porque quantas pessoas querem as coisas, querem, desejam e até começam, mas não continuam. Não é porque é preguiçosa, ou será que é porque eu não mereço? E aí tem uma coisa que eu super acredito e a gente precisa realmente olhar para isso, que é a famosa síndrome da impostora. Que eu acho que eu não sou boa o suficiente, que eu preciso sempre de um pouco mais, que eu preciso de mais ajuda, mais dinheiro, mais conhecimento. Existe, é claro que existe, mas como que você elimina isso? Poxa, tem uma forma que eu tô trazendo aqui para vocês muito simples, que é papel e caneta na mão e um método para você poder colocar essa estrutura que eu tô trazendo aqui. É um método, gente, método tem fundamento. Tem um passo a passo e ele é fundamentado, ele é validado, que eu trago aqui para vocês. É 1 década aplicando este formato.
Claro que nessa década ele foi lapidado, sem dúvida, porque tudo muda. Então ele foi sendo cada vez mais aprimorado e lapidado, mas é um método validado. Tem fundamento, não é do nada. Ah, faz isso que é legal. Não, não é assim. E é isso que eu gostaria muito que vocês entendessem para poder seguir um método. Cada hora a gente vai em busca de uma coisa diferente, em vez de pegar aquele método e fazer até ele dar certo. Então a proposta é, se você realmente está entendendo e confiando no que eu estou trazendo, aplica até dar certo. Senão você fala, aqui não tá dando muito certo, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, e fala porque falta merecimento, porque é síndrome da impostora e tal. E vem com um monte de questões. Eu falo isso porque, como também tenho formação de terapeuta integrativa, também fiz e faço um monte de terapia, recebo um monte de terapia. Tem hora que a gente se perde nessa questão do autoconhecimento e de achar que, não, porque eu preciso agora destravar isso, eu preciso eliminar tal crença, e não faz o básico. Não faz o básico, eu fiquei presa muito tempo nisso. Então eu tô propondo aqui de, apesar das situações que a gente tem que trabalhar com as nossas crenças, sim, sem dúvida, nas terapias e tudo mais, tem coisas que no nosso dia a dia a gente já pode fazer. E essas coisas que você vai fazendo no dia a dia vai moldando também a sua crença. Porque o que muda a crença é comportamento. A terapia, ela ajuda você a enxergar, a trazer clareza. Mas se você enxerga, traz clareza e não tem atitude nova, não adianta nada. Agora você só não é mais uma ignorante em relação àquela crença. Agora você já sabe. E aí quanto mais a gente sabe, mais a gente se cobra. E aí você pode até se frustrar mais, porque agora você sabe, mas não dá conta de fazer. E a minha proposta aqui não é que você não faça terapia e não vá buscar isso, porque como eu falei, eu também faço. Só que não adianta você ter tanta clareza, você se dispor e você não colocar em prática o básico. Então esses 3 T's aqui que eu vou falar para vocês, clareza, coragem e compromisso. Qual que é o mais importante? É uma sequência, não tem mais importante, eles andam unidos. Não adianta só você tá comprometido, eu vou e faço. Tenho coragem, eu levanto e faço. Para onde você tá indo? Você tem clareza realmente o que você quer, o que é bom para você? E aí tem uma coisa bem importante, gente. Sempre o que você quer agora, neste momento. A gente muda, olha só. Imagina, eu não sei você e a sua idade, eu tô com 47. Aí quando eu fui lá fazer faculdade, em 97, eu fui fazer propaganda e marketing. Eu gosto de marketing, eu amo marketing. Amo, sou apaixonada. Mas hoje eu não faria isso. Eu não faria nem faculdade, eu faria outras coisas. Então, a minha cabeça naquele momento era para isso. E por que eu fiz propaganda e marketing? Eu me encantei com o cara que apresentou lá o que era o marketing. Fiz propaganda e marketing, sem entender quase nada. 17 anos, o que você sabe? Nada. Tá, legal, vou lá, que legal. Gostei dessa ideia do marketing, da análise de mercado e tal. Entrei no mundo corporativo, fui CLT por 15 anos. E enquanto eu estava ali, na minha cabeça, pra mim era aquilo que eu queria. Não, porque eu era analista e depois eu fui, não, eu quero ser coordenadora, gerente, diretora, esse é o meu sonho e tal. Eu não conhecia outra coisa. Eu não tinha vivenciado outras experiências, era aquilo que eu sabia. Na minha cabeça, eu não queria empreender, nem passava, não tinha essa vontade. Era aquilo que eu queria. Naquele momento, a minha certeza era aquela. Eu tinha uma certeza, que era aquilo que eu queria. Nem pensava em outras questões, tanto que eu fiz 2 pós-graduações, 2 MBAs e um monte de outros cursos, congressos extracurriculares dentro da área que eu estava, porque meu sonho realmente era ser uma CEO de uma empresa. E eu sabia a importância de ter todos esses cursos, essas formações, participar desses congressos e tudo mais. Eu investi tempo, dinheiro e energia nisso, que era o que eu acreditava. Que é diferente hoje. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu faria diferente. Me arrependo? Não, gente. Como que eu vou me arrepender se minha cabeça era aquela naquele momento? Mas o meu motivo hoje mudou. A finalidade mudou. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque a questão da clareza, ela tá conectada com aquilo que você quer neste momento. A gente precisa sempre revisar e entender. E a semana passada, o que eu mostrei aqui pra vocês?
né? E as lives estão todas aqui gravadas, elas vão sair daqui, mas elas estão todas aqui e no YouTube também, como uma playlist, até de repente fica mais fácil depois acompanhar por lá o que você não viu dos 5 dias da semana passada. Como que eu trago clareza para aquilo que eu quero agora? Eu olho para o meu momento, o que eu tenho de necessidade, o que não tá dando certo, caramba, eu tenho vontade de ter tal coisa, mas não consigo. Tá? Você precisa entender o que é ali naquele momento a tua necessidade. Ou, não tem nenhum problema, tá tudo ok, mas eu tenho vontade de outras coisas, que é um desejo. Você precisa definir, nesse momento, o que tá pegando mais. Tem alguma coisa te atrapalhando muito, uma necessidade, ou tem algo que você deseja muito? Você coloca ali como um objetivo. Clareza é definir um objetivo. Só que aí não basta só ter a clareza, se você não aguça o motivo. Por que você quer isso? Ah, por isso, isso e isso. Tá, e pra que você quer isso? Que nem, por que eu queria fazer faculdade na época? Porque na minha época, gente, era muito importante. Como eu não conseguia conceber outra coisa além de ser CLT, era isso que eu imaginava, para entrar numa multinacional e seguir carreira, sem faculdade, não tinha como. Eu tinha uma colega, trabalhava ali comigo, ela era muito boa profissionalmente, muito, mas ela não tinha faculdade e ela não estava nem cursando, então ela não saía de assistente, ela nem para analista 1 ela ia, que era o plano de carreira, e eu já estava indo para analista 3, porque eu estava terminando a faculdade, e não é porque eu era melhor que ela profissionalmente, ela era muito competente. Então, na época que eu queria percorrer uma carreira, sem faculdade eu nunca ia ser gerente nas multinacionais que eu tinha desejo de crescer. Então eu sabia que isso era uma condição. Percebe? Então naquele momento, o meu motivo para fazer faculdade não era só para aprender aquele tema ali. É porque eu queria crescer na carreira. E qual que era a finalidade? Para quê, Luciana? Tá, então o seu motivo para a faculdade é porque você quer ser gerente dentro de uma empresa. Pra que você quer isso? Poxa, porque eu queria liderar, eu queria o dinheiro que a função me dava, eu queria reconhecimento, eu queria fazer a diferença dentro da empresa, eu queria poder tocar projetos e não só coordenar ali como analista, eu queria tocar, eu queria que aquele projeto fosse meu, e gerente era dono do projeto. Eu, como analista, não era dona do projeto, eu fazia desenhos do projeto. Então, eu tinha essas ambições. Então, o porquê e pra quê, naquele momento, pra mim era importante. Tanto que eu fui fazer pós-graduação, gente. Eu fiz finanças para não financeiros, eu fiz branding. Depois eu fiz MBA de gestão empresarial na FGV. Por quê? Porque fazia sentido aquilo. Hoje, meu Deus, nada disso faz sentido pra mim. Mas entende que naquele momento fazia. A clareza do que você quer, naquele momento faz sentido. Então, a gente precisa ter a clareza. Sai da clareza, porque a clareza dita o teu planejamento, o teu plano de ação. Então você está fazendo várias coisas, para quê? Qual que é a finalidade dessas coisas que você está fazendo ali no dia a dia? E tem uma outra questão, quando a gente traz, né? Naquela época eu ainda não, na minha cabeça era só aquele universo. Eu tive uma grande oportunidade de poder empreender. Aconteceu. Não foi, eu vou empreender agora. Surgiu uma oportunidade. Já contei a história aqui, não vou contar tudo porque nossa live não dá tempo de eu falar tudo isso. Mas depois vocês podem ter acesso a como que eu entrei no mundo do empreendedorismo. E aí surgiu a oportunidade que eu falei, caramba, me encantei, é isso que eu quero pra mim. Então já mudou o que eu queria, porque eu experimentei uma coisa nova. Entende? Então aquilo que você fez não prestava, não era legal? Não, gente. Eu experimentei uma coisa nova e agora aquilo estava fazendo sentido pra mim. A gente vai experimentando as coisas para você poder ver o que realmente faz sentido. Mas enquanto você não... Nossa, meu propósito, qual é? Propósito é aquilo que faz sentido para você aqui agora. Parece que esse propósito vem carimbado em você, isso que você vai fazer até o resto da tua vida. Essa é a missão que eu tenho na vida. Desculpa quem acredita, ok, sem problema nenhum. A gente tem que seguir aquilo que a gente acredita. Eu não acredito que essa é a minha missão e vou. Nesse momento faz sentido pra mim? Faz. O que faz sentido pra mim? Eu transformo o outro, eu entrego bem, eu faço bem, eu sou boa nisso? Sim, ótimo. Então no momento esse é o meu propósito, tá fazendo sentido pra mim e pro outro. Perfeito? E essa clareza ela é extremamente importante para você poder ir para a segunda parte, que é a coragem.
coragem é um processo, eu me encorajo. Ah, eu não é do nada, nossa, fulana é corajosa. Que nem uma coisa que eu tenho coragem, sim. Tem coisas que eu sei que pessoas não têm a mesma coragem eu tenho. Eu vou e faço, o outro fica ali perdido e não consegue e não vai. Tudo bem, mas tem coisas que o outro tem coragem e eu não tenho. Uma coisa besta pra caramba, pra tirar sangue. Imagina uma mulher feita mãe, né, dona da vida, precisa de companhia pra poder tirar sangue. Além da companhia comigo, ainda eu faço deitada. Porque eu passo mal, não gosto. Só de pensar já me dá um treco, assim, sabe? Então cada um com seus medos aí. Mas, como eu vou lá e preciso fazer, eu tenho um processo para eu me encorajar e dar conta de fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer esse exame de sangue, acabou. E aí vou e tomo coragem. Então, a coragem é um processo. E o planejamento, ele é uma das formas de você se encorajar. Por quê? Você tem um método estruturado, um passo a passo para você poder chegar onde você quer chegar. Você tem um caminho. Você sabe o que você vai precisar fazer para chegar lá. Você sabe tudo? É fato que não. A gente só vai saber mais na caminhada. E aí tem uma questão dentro do ponto da coragem. A diferença entre a certeza e a confiança. Certeza, ninguém tem de nada. Zero. Não existe nada. Pega lá anticoncepcional, 99,9 de chance. Ninguém nunca vai chegar pra você e falar 100% de certeza. Né? Tem uma coisa que sim, ou você tá grávida ou você não tá. Você fez o teste, hoje sim você está grávida. Não, você não está, é 100% de certeza, tá? Mas eu quero só que vocês entendam, quando você vai buscar algum objetivo, alguma coisa objetiva, é algo abstrato. Não dá pra você ter certeza do resultado. O que você vai ter certeza naquele momento é do seu próximo passo, aquilo ali que tá no teu controle. Tá, eu posso fazer isso agora. Isso aqui eu garanto que eu vou fazer. Eu garanto que eu vou buscar aprender. É a minha capacidade. É isso que eu preciso colocar certeza aqui em mim. E não no objetivo que ele vai dar certo, é garantido, não. E aí, entre a certeza e a confiança, aí sim eu posso dizer para você o que é mais importante. É fato que é a confiança. Porque a certeza a gente não tem garantia. A certeza você tem que trazer para você. É você acreditar que se eu não sei o que eu preciso fazer, eu vou buscar apoio, orientação, ajuda, eu vou buscar. Eu vou buscar aprimorar, vou buscar fazer alguma coisa. Aí eu trago para confiança. Eu confio que, apesar de não ter certeza, apesar de não saber exatamente o que eu preciso fazer, eu confio que eu vou buscar um caminho, eu confio que eu vou buscar uma solução. É trazer para a confiança. E o processo de confiar tem a ver com o processo de encorajar. São processos, gente. Eu preciso tomar a coragem. Eu preciso passar a confiar. E aí como que eu faço isso? Estruturando um método passo a passo. Porque eu não sei como eu vou fazer isso, eu não tenho noção. E aí a semana passada eu mostrei para vocês exatamente como você faz. Uma lista para poder começar a descobrir o que você precisa fazer. Depois como você faz para entender desta lista como você age, como você coloca aquilo em prática. Essa estrutura é um processo de encorajamento, porque agora você tem clareza do que precisa fazer. Isso te traz confiança, te dá um passo a passo. Porque se você está perdida, o que eu faço? Essa falta de não saber o que faz, ou até sabe o que faz, mas não sabe como faz, te dá medo. Há uma coisa muito importante, aquela frase, você, pelo amor de Deus, você risca. E quem fala isso, você fala, pô, essa pessoa não sabe nada da vida. Tá com medo, vai com medo mesmo. É ridículo, gente. Pelo amor de Deus. Não é vai com medo mesmo. Entende? O medo tem fundamento. E não é pra ele te parar. Não é isso. Mas se tá com medo, não adianta você atropelar o medo. Você tá atropelando algo que você sente, que você percebe. Não, tô com medo. Tá, ok. Beleza. Vem cá, medo. O que você tá querendo me dizer? O que eu preciso fazer?
Porque se o medo apareceu, tem algum fundamento, alguma questão, tá? Deixa eu entender. E a partir do momento que eu entendo, que eu dou um significado, que eu tomo o processo ali de me encorajar, eu vou. Não é atropelar o medo. A gente tem que tomar cuidado, porque essas frases, eu acredito que quem criou essa frase ou quem fala essa frase não tá querendo dizer pra você atropelar, não. Acho que no fundo a pessoa sabe que não é assim que funciona. Mas quando a frase vem, ela entra aqui no nosso processo mental, a gente tem medo e não consegue agir, apesar do medo, o que acontece? A gente tem mais medo ainda. Porque a gente não entende que o medo faz parte, ele é natural, tá tudo bem. E aí, ok, eu tô com medo, agora eu vou entender o que eu preciso fazer pra esse medo ficar sentadinho aqui e eu tomar minha coragem aqui. Por isso que tem que tomar cuidado com essas frases prontas. Não é vai com medo mesmo. Você precisa tomar o seu processo de coragem pro medo não ser mais relevante do que a tua vontade de avançar. Processo. Só que esse processo, como eu estou falando, ele precisa ser estruturado num passo a passo e trazer clareza de como você vai agir. Processo de confiança, já falei, tô sendo redundante, processo, não é do nada. Dá medo? Dá. Dá dúvida? Dá. Porque a dúvida faz parte do processo, como eu falei, não existe certeza, né? Aí a última parte aqui que é o compromisso dos 3 Cs. O compromisso, ele tá em a clareza está em todas as etapas, a confiança está em todas as etapas, o compromisso também está em todas as etapas. Mas por que eu trouxe essa sequência? Porque não adianta eu me comprometer sem ter a clareza do que eu preciso me comprometer. Não adianta eu ter coragem sem saber coragem para quê. Entende? Por isso que tem essa sequência. E quando você vem aqui no compromisso, o compromisso é o quê? Tem 2 pontos, de começar e de continuar. E para começar, eu preciso ter clareza e tomar o processo de coragem. E a mesma coisa, para continuar, para ser persistente, consistente, ter disciplina, eu preciso também ter clareza do que eu estou fazendo. E eu também preciso ter essa questão da consistência. Por que eu preciso continuar fazendo isso? Às vezes você não tá tendo resultado, não tá percebendo o resultado. Por que eu vou continuar insistindo numa coisa que não tá dando certo? Então, como eu vou atiçar? Dai, na realidade, assim, você trouxe uma coisa muito importante, a gente vai falar sobre essa questão das desculpas, que é amanhã, né? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, não é que é desculpa. Algumas coisas sim, a gente tá querendo arrumar um álibi para não continuar. Mas tem coisas que não é que é desculpa, a gente só tá faltando mais clareza, entende? E aí essa desculpa, ela não fica tão latente. Isso é importante a gente entender, porque se a gente só dá uma resposta muito simplista para uma falta de ação que a gente naquele momento está tendo, alguma questão assim, a gente não encontra a causa. O objetivo é sempre encontrar a causa, para aquela causa não ser mais a responsável pelos nossos resultados. Então, a desculpa ele é um sintoma. Aí eu preciso encontrar a causa dessa desculpa. Isso é o mais importante, tá? Então, gente, pra gente encerrar esse nosso primeiro dia da segunda semana, que é o 6º dia do desafio, produtividade sem exaustão, os 3 Cs para realização, clareza, confiança e compromisso. É uma sequência, mas a clareza está presente nas 3 etapas, assim como a confiança, assim como o compromisso. Mas a gente precisa respeitar essa sequência. E essa sequência, ela está explicadinha, detalhe a detalhe, na semana anterior. Aqui eu só fiz um resumão, trazendo uma outra visão de como você pode estruturar o seu planejamento, para você poder realizar o seu objetivo. E nesses próximos dias, como eu já dei até o meu spoiler aqui, a gente vai falar sobre essa questão da desculpa, né, sobre essa questão do medo, vai entrar um pouco mais na diferença entre confiança e certeza, que é extremamente importante você entender a diferença entre elas. Muito importante para tudo, para qualquer escolha que a gente faça na nossa vida. Certo? Então é isso. Se você ainda não está no grupo, o link está lá na bio para você poder entrar no grupo. Lá no grupo, a semana passada, eu coloquei um material incrível, um resumão do que a gente vivenciou. Essa semana também vai ter material complementar, tem atividades e tem uma surpresa só para quem
realmente estiver lá no grupo. Aqui eu tô trazendo conteúdo, lá no grupo a coisa é um pouquinho mais estruturada, certo? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, vou deixar a live salva ali no feed, aí você pode colocar ali nos comentários. E gente, se fez sentido, compartilha. Quantas pessoas estão ali esperando, sabe, ter alguma garantia para poder agir? Não estão se comprometendo em continuar, porque não sabe como continuar, não entende que precisa se encorajar no processo e não só para começar. Então encaminha essa live para outras pessoas, para fazer muito sentido. Vocês tenham uma semana muito produtiva, semana 18 de 52 semanas do ano de 2025. Vai ser uma semana muito produtiva na rotina profissional de vocês e na vida pessoal também. Uma ótima semana.